Dia de pagamento do dinheiro. Os funcionários desconfiam do comportamento de um colega, Rafael. Foi quando começou o tormento na minha vida. E uma foto em uma rede social aponta para mais um suspeito, Tiago. Uma testemunha pegou uma foto minha, levou para a delegacia depois de 3 dias e falou que essa pessoa sou eu. Será que as provas são suficientes para concluir esta investigação? Bem, nós vamos voltar para o dia do assalto. Todos os detalhes da ação vão nos ajudar a entender melhor por que esse crime, na verdade, traria tantas dúvidas. A data do assalto, a reação das testemunhas. Vamos examinar essas informações a partir da dramatização feita por atores profissionais. E, claro, sempre contando com a ajuda, com a análise da nossa amiga escritora, especialista em crimes, Ilana Casoy. Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2014. Boa tarde. Mais um dia de trabalho na empresa de instalação de TV por assinatura. Funcionários são surpreendidos na porta da empresa. Os assaltantes entram, rendem toda a equipe, fazem ameaças. Tudo acontece muito rápido. Me falaram que o dinheiro está aqui, está em você. Eu vou atirar em você. Uma funcionária entrega a eles uma maleta. Não chama a polícia não, senão eu volto. Nela estão R$70 mil que seriam usados no pagamento dos salários. A empresa assaltada é esta aqui, que fica no bairro Tanque, na zona oeste do Rio. De acordo com a ocorrência, o crime aconteceu exatamente às 2h58 da tarde do dia 23 de setembro de 2014, uma terça-feira. 2 homens armados, um branco e um negro, chegam de carro, entram por este portão, rendem os funcionários. A ocorrência é registrada 2 dias depois. Nesse tempo, os funcionários levantam suspeitas. A desconfiança recai sobre o técnico Rafael Dutra. Eu trabalhava numa empresa de telecomunicação. A minha função era técnica de instalação residencial. Visitava os clientes por assinatura. A minha vida era muito tranquila na empresa. Sempre fui um funcionário exemplar, sempre procurei ajudar todo mundo, inclusive a empresa. No quadro de funcionários, né, do mês, entre os 10, eu estava sempre ali em 3º, 4º, 5º. Eu visitava os clientes sempre com a ordem de serviço que a gente pegava, buscava na empresa. E era média de 20, 30 clientes por dia. Segundo alguns funcionários, Rafael teria demonstrado um comportamento estranho no dia do crime. Segundo as testemunhas, no dia do fato, antes dos roubadores adentrarem a empresa, estes teriam buzinado, feito um sinal para o Rafael e ele teria respondido, o que causou estranheza. E o segundo fato foi que durante o decorrer do assalto e após, ele teria recebido um telefonema. Então criou-se aquele clima com referência a esse rapaz, que ele poderia ter fornecido as informações privilegiadas ao bando, né, os 2 roubadores. O crime contou com a participação de alguém de dentro da empresa. Os roubadores chegaram no dia do pagamento, no horário do pagamento e sabiam de detalhes do funcionamento da empresa. Logo depois do assalto, os funcionários começaram a se perguntar, eram poucos funcionários, quem dali teria passado as informações para os roubadores. E a desconfiança de pronto caiu sobre Rafael. Rafael tem ficha limpa. É um funcionário dedicado ao trabalho.
E várias vezes eu presenciei, quando ele acabava de chegar do serviço em casa, ele falava, caraca, tô cansadão. Caraca, hoje eu escalei um prédio para não sei o que lá, com aqueles cabos. Eu falei assim, meu filho, agradece a Deus que você tem um emprego, tem muito aí desempregado. E o Rafael é isso, é uma pessoa boa de coração, é brincalhão, extrovertido, sempre se deu bem com todo mundo, sempre se deu bem em todos os trabalhos que ele trabalhou, nunca teve queixa. E a gente já tá junto há 14 anos, temos 2 filhos, o Pedro e o João, um tem 14 e um tem 10. Quando uma empresa é assaltada, especialmente se isso acontece em dia de pagamento em outra data a que os funcionários estão acostumados, como no caso de hoje, é natural que a polícia e o pessoal interno levante suspeitas sobre a participação de alguém de dentro, especialmente porque parece evidente que os assaltantes tiveram acesso a informações privilegiadas. O problema é como deve ser feita essa investigação. Não é incomum alguém ser eleito pelos seus colegas como suspeito, seja por que motivo for. Mesmo aceitando as suspeitas levantadas, a polícia deve investigar todo mundo. Sem uma investigação minuciosa na vida de todos os envolvidos, corre-se o risco de condenar um inocente. Bem, o técnico de instalação Rafael, mesmo sendo um profissional com uma boa conduta, acaba acusado de ser um dos responsáveis pelo assalto. Como o roubo acontece no exato dia do pagamento, todo mundo acha que alguém de dentro da empresa que tinha essa informação privilegiada possa estar envolvido. E, segundo a investigação, testemunhas dizem ter visto os assaltantes buzinando para ele. E depois do assalto, o Rafael também teria recebido um telefonema suspeito. Claro, tudo isso precisa ser muito bem investigado. Mas o que acontece a partir daí é uma investigação feita pelos próprios funcionários e Rafael acaba detido. Acompanhe. Depois do assalto, os funcionários desconfiados da atitude de Rafael decidem fazer uma investigação informal. Eles passam a vasculhar as redes sociais do colega em busca de pessoas parecidas com os assaltantes. Um dia de trabalho, trabalhando normal, e eu recebi um telefonema do supervisor do Diogo, informando que teria uma reunião na empresa. Chegando no local, não tinha reunião nenhuma. Tinha eu e mais 4 amigos para receber o pagamento. Enquanto aguarda na recepção, policiais chegam e perguntam os nomes de todos que estão ali. Qual é o seu nome? Fernando. Fernando, você? Paulo. Você? Lucas. Você? Rafael. Rafael de quê? Você quer esquecer meu nome completo? Estamos aqui no dia do assalto, né? Você pode acompanhar a gente? Claro. Rafael é o único levado para a delegacia para ser interrogado. Chegaram na delegacia, não entraram comigo pela frente. Entraram comigo como miliante pelos fundos da delegacia. E me colocaram numa salinha onde eu fiquei isolado. O Rafael, ele me passou uma mensagem no dia do ocorrido. Era 10 para meia-noite, falando que estava na delegacia preso. E eu falei, preso? Preso por quê? Eu tô aqui, chama meu pai e vem pra cá. E quando chegamos lá, me levaram pra uma salinha onde que o Rafael tava. E ali, eu ainda continuando sem entender nada, e ele falando que estavam acusando ele, foi quando um investigador entrou e começou a pressionar o Rafael. Fala, Rafael. Pode falar, pode dar tudo. Vamos, vai, rapaz, fala. É inocente. Foi muito difícil para mim, ver meu filho naquele lugar, na delegacia. É um tal de porquinho, que aquilo ali é o lugar mais fedorento do mundo. A justiça para os pobres hoje funciona de uma maneira totalmente errada. Totalmente. Hoje nós temos 2 justiças. Uma para o rico e outra para os pobres. Bem, são 10 horas e 51 minutos no horário de Brasília. Estou aqui ao vivo justamente para que você que nos acompanha em qualquer parte do Brasil, para você que nos acompanha também pela Record Internacional, possa comentar conosco nas redes sociais, usando a hashtag Em Nome da Justiça. Você pode tecer seus comentários, pode comentar como quiser, tudo junto. Hashtag Em Nome da Justiça, você dá a sua opinião sobre mais essa história intrigante.
Olha, o Rafael, ele nega qualquer participação no crime, mas parece estar difícil convencer a polícia. Bom, você se lembra que os próprios funcionários haviam começado uma investigação, certo? Eles entram no perfil do Rafael em busca de possíveis informações. Agora você vai ver junto comigo o que aconteceu nessa investigação por conta própria, quando os próprios funcionários começam a investigar, assumem a investigação para tentar descobrir quem roubou todo esse dinheiro. Acompanhe conosco em nome da Justiça. Rafael continua na delegacia sendo interrogado pelos policiais. Eles insistem para que o técnico confesse a participação. Eles me tiraram dessa salinha, me colocaram numa outra, já com 3 policiais armados, pegaram meu telefone, aí bateram com meu telefone na mesa, dizendo para eu já contar tudo que eles já sabiam a verdade, de que eu participei do que tinha acontecido na empresa. Eu expliquei para eles, pô, mas você não sabe, foi quando eles me mostraram a foto do Thiago. Ao vasculhar as redes sociais de Rafael, os colegas de empresa encontram esta foto. Eles têm certeza que ao lado de Rafael está um dos assaltantes. Mas esse menino aí, ele é primo da minha esposa, ele não trabalha na empresa, ele nunca teve contato na empresa com ninguém. O contato meu com ele é só família, festa, mais nada. O primo da esposa de Rafael se chama Thiago Brum. Eu não tinha convivência com o Rafael. Eu conheci o Rafael, eu tinha redes sociais do Rafael, eu tinha o telefone do Rafael, mas eu não convivia com o Rafael. Eu estava com o Rafael quando tinha festa de família, Natal, o aniversário de um parente, coisas assim, mas eu não vivia com o Rafael, eu não tinha um convívio com o Rafael. De um curso quando recebe a ligação da avó. Ela diz que 2 policiais estão procurando por ele. Vó. Polícia? Não tô sabendo não, vó. Tá, já tô indo aí já. Quando chega em casa, Thiago concorda em ir com os policiais até a delegacia para esclarecer uma acusação feita contra ele. Chegando na delegacia, eles fizeram eu ficar esperando umas 4 horas, sem falar o que era. Depois um policial me chamou e falou que eu estava sendo acusado de roubo. Aí eu falei, pô, mas roubo? Nunca fui acusado de roubo. Cheguei a rir. Aí ele, não, espera sentado aí. Aí não teve uma hora que eu vi o Rafael passar, por uma porta. Eu falei, Rafael. Aí depois o policial, ele me chamou e falou, você está sendo acusado de um assalto às 11h20 da manhã. E eu falei, assalto? Aí eu falei, mas 11h20 da manhã eu tava com meu pai, tava na casa dele, tava almoçando, aí ele saiu da sala. Quando ele voltou, ele já falou que o assalto foi às 15 horas. Perguntou o que eu tava fazendo às 15 horas. E eu falei, às 15 horas eu tava na casa da minha ex-namorada, porque na época eu era estagiário, então eu saía cedo. A suposta identidade de um assaltante revelada por uma foto postada na rede social. Um dos funcionários resolveu olhar o Facebook do Rafael e achou uma foto do Thiago, a foto nos autos, os 2 juntos. De pronto ele reconheceu o Thiago. E aí essa informação foi levada para a delegacia, ou as outras vítimas foram chamadas para reconhecimento e apontaram o Thiago com toda a segurança, dizendo que ele era o autor do crime. No caso do Thiago, o papel das redes sociais na investigação foi de grande valia. Compreende? Porque um reconhecimento por uma foto, você consegue chegar muitas vezes no autor. É feita uma pesquisa, pelo setor de investigações policiais, da delegacia, e chega-se ao autor. Daí, o praxe, a normalidade, a formalidade, é se fazer um auto de reconhecimento. Acusado de assalto à mão armada, Thiago não se conforma. Só essas pessoas chegaram lá, falaram que eu era um homem de capuz, e isso é para poder me condenar. Não sabe o que eu estava fazendo, não sabe com quem eu estava, simplesmente pegaram uma foto minha no Facebook, porque uma testemunha que investigou o Facebook pegou uma foto minha, levou para a delegacia depois de 3 dias e falou que essa pessoa sou eu.
A polícia aceita as acusações dos funcionários da empresa sobre o envolvimento de Rafael no assalto e também considera válido o reconhecimento de Tiago como um dos assaltantes. Eu tinha uma vida comum, eu trabalhava, eu estudava. Em 2011 eu consegui me formar em mecânico de aeronave. Isso foi muito importante para mim, porque eu só consegui emprego depois que eu conseguisse passar nessa prova da ANAC. E era essa a minha vida, eu trabalhava, eu saía de casa às 6 horas da manhã, chegava em casa às 11 horas da noite. Era do curso pro trabalho, do trabalho pro curso. Tudo isso que eu lutei, que eu busquei, isso tudo foi por água abaixo. O sonho do Tiago de ser mecânico de aeronave foi interrompido por uma prisão, por uma acusação injusta. Porque meu filho, quando isso tudo aconteceu, esse assalto, ele não estava naquele lugar. E nós tínhamos provas disso, tínhamos filmagem. Ele não estava lá. Meu filho não era esse assaltante. São muitas as dúvidas, 10h57 no horário de Brasília. Pois bem, você viu aí, Tiago, um mecânico de aeronaves, primo da esposa de Rafael, acaba acusado pelo assalto à empresa de TV a cabo. E ele é reconhecido por uma foto numa rede social em que ele aparece junto com o Rafael. As pessoas veem ele do lado do Rafael e acabam identificando. Um tipo de reconhecimento, não é, que foi muito questionado. E o próprio Rafael faz confrontações, não é, ao ser acusado. Ele mesmo aponta outros buracos, outras lacunas nessa investigação. Acompanhe comigo. Rafael trabalhava na empresa havia 3 anos e afirma que achou estranho a data do pagamento ter sido antecipada naquele mês, justamente para o dia em que ocorreu o assalto. O pagamento da empresa era sempre feito em espécie, dinheiro vivo na mão, e sempre valor integral, nunca parcelado, todo dia no dia 25, nunca antes. E em nenhum momento eu sabia que o pagamento da empresa seria dia 23, seria antecipado, até porque nunca foi antecipado. E não é só isso que levantou dúvidas para Rafael. O que eu achei estranho foi os miliantes terem levado, né, supostamente, eles dizem, só dinheiro em espécie. Porque um miliante, pelo conhecimento que eu tive, né, dentro da cadeia, eu perguntei isso para as pessoas lá dentro, que eles roubavam, né? Pô, cara, se você chegar no local e tiver dinheiro, tiver celular, relógio, cordão, equipamento eletrônico de valor, você rouba só o dinheiro ou você rouba tudo? A maioria deles me informaram a mesma coisa. A gente pega tudo. A polícia não leva essas informações em consideração e dá o caso por solucionado. É cada vez mais comum que a polícia, em suas investigações, se utilize de informações conseguidas nas redes sociais. Nesse caso, foram os próprios funcionários que investigaram por conta própria e levaram para a polícia uma tese criada por eles, com base em foto que eles acharam nas redes sociais, afirmando reconhecer nela um dos assaltantes. Infelizmente, tendo visto o grande número de casos criminais e a falta de estrutura do sistema, polícia e promotoria costumam parar as investigações quando assumem que já tem o suficiente para uma condenação. É como se todos não estivessem preocupados em buscar a verdade, mas apenas a solução burocrática para o crime. O assalto à empresa vira notícia e ganha destaque. Quando eu fui acusado desse assalto, o meu mundo caiu, porque essa não é a minha índole. Eu jamais ia roubar 70, R$1, R$1,50, o que fosse de alguém, porque eu tive uma boa criação, eu sempre trabalhei, eu sempre estudei, nunca me envolvi com nada. Para mim foi muito difícil, ainda mais ser chamado de ladrão e você não poder fazer nada, você ir pra delegacia, você vê um policial tirando foto de você com uma plaquinha sendo chamado de ladrão, sem sequer você nunca ter feito nada, nunca ter pensado em algo desse tipo. E naquele dia, quando chegou essa notícia, que o meu filho tinha roubado, aquilo acabou com a minha vida. Falei, eu tenho certeza que o meu filho nunca ia mexer em nada de ninguém. Nunca.
E eles amaram uma cilada tão feia, tão grande, que eles foram tão burros, que só não vê que a cilada quem não quer. A falta de uma investigação mais minuciosa deixa várias perguntas sem respostas. Os funcionários que denunciaram Rafael e reconheceram Tiago também foram investigados? Porque o dono e o segurança estavam fora da empresa bem na hora do assalto? E afinal, porque as imagens das outras câmeras de segurança da região também não foram analisadas? Nada disso foi feito e é difícil entender por quê. Talvez a proximidade das eleições, que no Brasil impedem a prisão de alguém 5 dias antes e 2 depois, possa ter apressado o fechamento desse inquérito. Isso pode até explicar, mas não justifica. Pois é, não justifica mesmo. Agora, 11h02. Você vai participando aqui do Em Nome da Justiça com a hashtag Em Nome da Justiça. Vai comentando o programa junto conosco nessa noite. As famílias de Rafael e Tiago estão muito abaladas. Garantem que eles não possuem relação com o assalto. Mas a polícia afirma ter uma prova que vai colocar Tiago definitivamente na cena do crime. Uma prova cabal, uma prova incontestável. Essa prova nós descobrimos que é uma imagem de câmera de segurança da empresa que mostra o momento exato do assalto. Essa imagem que a polícia conseguiu ter acesso mostra o exato momento em que os bandidos que invadem essa empresa de TV a cabo fazem os funcionários reféns. É o que nós vamos ver agora em Nome da Justiça. As imagens fornecidas pelo dono da empresa mostram a chegada dos assaltantes. 4 homens estão na rua. Os 2 mais próximos à parede são os funcionários que acabam de ser rendidos. Os criminosos, um homem branco e outro negro, invadem a empresa. Para a polícia e para o Ministério Público, Tiago Brum aparece nesta imagem. Seria este que cobre a cabeça com um capuz. De um lado, nós temos 4 pessoas que prestam depoimento coerente, harmônico, firme, que reconhecem com segurança Tiago como um dos autores do crime. E, do outro lado, 3 pessoas que têm um vínculo emocional muito grande com o Tiago, 2, na verdade, a ex-sogra e a ex-namorada, que evidentemente têm interesse na absolvição do Tiago. As provas do envolvimento de Rafael e Tiago são suficientes para o Ministério Público seguir com o processo. Em casos de assaltos desse tipo, a lei prevê que os acusados podem esperar presos até o julgamento. E foi o que aconteceu. No Brasil, 40% dos nossos presos estão nessa situação preventivamente. E 27% respondem por roubo, como Rafael e Tiago, que ficaram presos por bastante tempo. Nos casos de dúvida e em função da lentidão da nossa justiça, a prisão preventiva, apesar de ser cruel, é uma medida legítima e legal. Eu só quero dinheiro para eu tirar em você. Vamos. As provas eram cabais da participação do Rafael e do Tiago no assalto da empresa. Tudo que podia ser feito a partir das imagens de câmera e a partir do que foi apresentado, tudo que podia ser feito foi realizado. Então, o meu balanço é positivo no sentido da investigação. Pessoas que estão sendo processadas por crimes violentos, em geral, ficam presas esperando o julgamento. Isso não tem nada de anormal. Rafael é levado para o presídio Cotrim Neto, na região metropolitana do Rio. Tiago segue para o chamado Complexo de Jericinó, antigo complexo de Bangu, no Rio de Janeiro. O local abriga mais de 26 mil presos. Tiago vai para a unidade conhecida como Bangu 9. O Tiago naquela situação foi muito difícil para mim, porque ele sempre foi um filho que não me deu assim nenhum tipo de trabalho na criação dele, nem para mim, nem para a mãe dele. E você ver teu filho atrás da grade é uma coisa muito complicada. E o Estado, cara, te toma a pessoa. O Tiago perdeu os 2 amores, preso. Tanto meu sogro como meu pai morreram por ele na cadeia. Viram o neto ser preso e não viram o neto sair.
Eles passam a viver a dura realidade da prisão. Medo, tensão e a angústia de quem alega ser inocente. A partir do dia que eu fui preso, a minha vida virou um inferno, porque você chega lá dentro, você não sabe quem é que está do seu lado, você não sabe o que vai acontecer com você, você não sabe onde que você vai dormir, o que você vai comer. Você chega lá, você acorda com pessoas falando de crime e vai dormir com pessoas falando de crime. Você vê gente andando com faca na cintura, você vê gente usando drogas, vê pessoas doentes, sem recurso, morrendo do seu lado. Você vê gente apanhando e você é tratado como todo mundo, como se você fosse um bandido, como se você fosse um marginal. Na penitenciária eu teve não só um, mas milhares de momentos marcantes, rebeliões, né? Teve greve de fome, tive que fazer, que se não fizesse seria punido. Fiz amizades de pessoas barra pesada. Você é tratado como humilhante, daquele da pior raça, mesmo sendo inocente, como eu e o Thiago. A partir do dia que eu fui preso, a minha vida parecia que ia acabar. Várias vezes eu pensei em tirar minha vida, porque eu não estava aguentando mais aquilo. Obrigado pelos seus comentários agora também nas redes sociais com a hashtag Em Nome da Justiça. Hashtag Em Nome da Justiça, você segue comentando nas redes sociais, portanto, com essa hashtag. Bem, os familiares de Rafael e Thiago estão indignados com tudo que está acontecendo. Mesmo depois da divulgação das imagens de câmera de segurança da empresa, para eles não há prova suficiente para incriminar os dois rapazes. E as famílias decidem ir atrás de novos profissionais para cuidar da investigação. Toda a família de Rafael fica muito abalada. Quando o Rafael foi preso, a minha família foi interrompida. Ali eu me vi sem chão, porque o Rafael era a base da minha casa. Ele era o provedor da minha família. E os meus filhos sofreram muito com isso. E eles perguntavam, cadê o pai? E eu sempre falando, papai foi viajar, trabalho. Papai vai voltar. Quando eu comecei a estar naquele lugar, meu Deus. Quando eu vi meu filho do jeito que ele estava. Sem cabelo. Eu não sabia, né, que não podia. Eu queria ver se ele estava machucado. Ali começou a nossa tristeza, nosso desespero, como a gente ia fazer. E o meu filho mais velho, ele falava assim, mãe, mas que viagem é essa que o papai não pode ligar? E ali eu tinha que me contornar, porque eu não queria que ele soubesse que o pai estava preso. Só que teve um momento que não deu mais para segurar. Eu tive que contar a verdade, né? E ali a minha família ficou destruída. O meu filho mais velho, o tempo que eu fiquei detido, eu não vi meu filho mais velho. Eu não vi ele crescer. Meu filho até hoje, ele faz acompanhamento psicológico por causa disso. Entendeu? Hoje ele não faz questão, né, de um seio familiar por esse motivo, que ele se acostumou a sobreviver sem a família do lado. Por quê? Porque a minha esposa estava vivendo para mim. Para a família de Thiago, não foi diferente. Quando o Thiago foi preso, eu perdi o meu chão. Eu não sabia como eu podia ajudar o meu filho e provar a inocência dele. A gente conseguiu uma visita e o meu marido foi até lá e o meu filho estava simplesmente desesperado, pedindo, pelo amor de Deus, pai, me arranca desse lugar. Eu não fiz nada para estar aqui. Familiares e amigos fazem de tudo para ajudar Rafael e Thiago. Apesar do relato das testemunhas, as famílias acreditam na inocência dos dois. Todos se mobilizam em uma campanha para pedir a liberdade de Thiago e, para isso, decidem usar a internet. Foi quando a minha filha, vendo
nosso sofrimento, e ela sofrendo muito também, ela teve uma ideia. Vamos fazer uma campanha na rede social. Todos se comoveram e viram que ele era inocente por aquelas imagens que a gente colocou, que aquele assaltante não era compatível com o tamanho dele. E foi através dessa campanha, pela rede social, que chegamos que a perita chegou até o caso do Thiago. E ela conversou conosco e falou que ela, pelas imagens, ela conseguiria provar a inocência do Thiago. Uma perícia particular é contratada para ir em busca de provas que ajudem a responder dúvidas não analisadas pela investigação. Não foram realizadas perícias, né, no caso do Thiago, e nem investigações. Nós tínhamos várias câmeras, né, na mesma rua do endereço de onde foi o assalto, e a polícia sequer foi levantar essas câmeras, essas imagens, para comprovar realmente a inocência do Thiago, porque o ônus da prova cabe a quem acusa. E no caso, a família teve que nos contratar para a gente investigar, periciar as imagens e provar que o Thiago era inocente. E 1 ano e meio depois do assalto, o jornalismo da Record conversou com o Thiago dentro da prisão. Os nossos repórteres também ouviram um perito com larga experiência para analisar o material da câmera de segurança da empresa onde ocorreu o assalto. Veja só como foi. 1 ano e meio depois do crime, nossa equipe conversa com Thiago na prisão. Ele não se conforma com o que aconteceu. Quando eu sair daqui, como é que eu vou arrumar um emprego? Quem é que vai acreditar que eu sou inocente? Os passos de um homem que perdeu a liberdade podem ser reveladores. Eles não vão ter prova porque eu não estava naquele lugar. Não aceito isso na minha vida, não aceito de jeito nenhum. Nós levamos as imagens gravadas pela reportagem para o professor de Medicina Legal Nelson Massini. Ele observa cada detalhe. Compara o registro da câmera de segurança com a gravação da nossa equipe. Já é possível a gente notar que há uma diferença na passada, na maneira, no pisar. Esse aqui já tem o passo, ele consegue pisar com o calcanhar e posteriormente prolonga para demais partes a parte plantar do pé. O outro não? Então, o outro não, o outro precisa de chapa. Então, há uma nítida diferença no andar, quer dizer, a forma de pisar. Isso numa análise sem medidas, mas que isso pode ser apurado. Ele compara agora o corpo do bandido com o de Thiago. Ele tem uma altura diferente, quer dizer, se percebe que a altura é diferente, isso também é possível se estabelecer pela altura do carro ou por regra de 3 estabelecida aqui a dimensão do piso, é possível também se estabelecer. A altura do carro, segundo o fabricante, é de 1,69 m, 9 centímetros a menos do que Thiago. A altura deve ter 1,78, por aí. A pessoa que aparece nessa imagem seria de fato tão mais alta do que o carro? As imagens das câmeras não serviram como prova para o Ministério Público, que pede a condenação de Thiago e Rafael. A promotora sustenta a acusação nos depoimentos dos funcionários que testemunharam o assalto. Denunciar alguém e eventualmente condenar alguém só com base em testemunhos de vítimas, isso é suficiente? Sim, é suficiente. São 11h15 no horário de Brasília. Como vocês, meus amigos, viram, as imagens da câmera de segurança da empresa deixam dúvidas para alguns especialistas. Será que o homem de capuz seria mesmo o Thiago? Uma perícia particular foi contratada. E essa perícia descobre imagens de uma outra câmera de segurança que é a esperança para ajudar a inocentar o Thiago. Em nome da justiça. A primeira providência é tentar anexar ao processo as imagens de outra câmera de segurança. Imagens feitas a 20 quilômetros da empresa assaltada.
mas que poderiam demonstrar que Tiago estava em outro lugar na hora do assalto. Em frente à casa da namorada, tinha uma câmera de segurança que viu a hora que ele chegou, a hora que ele saiu para lavar o carro. O tempo todo, gente entrando na casa, pessoas testemunhas que viram ele presente na casa. Então era impossível ele estar nesse assalto. Registros feitos por uma câmera de segurança instalada na porta de um vizinho do outro lado da rua mostram o momento em que um carro escuro chega à rua, a 1h15 da tarde. O motorista estaciona o veículo de ré, subindo a calçada. De acordo com a família, a câmera era acionada por um sensor de presença. Quando passava alguém perto, ela gravava. Depois parava automaticamente. Daí a inexistência de uma imagem crucial. O instante em que Tiago sairia do carro e entraria na casa da namorada. Sou eu que estou naquele volante. Eu falei, pai, eu vou pra casa da Tati, vou descansar um pouco e depois eu vou lavar o carro. Foi quando eu fui pra casa dela, que era aproximadamente 1h15, assim, não me recordo. Ele estava lá e a gente tem prova que ele estava lá, não foi só eu que vi. Meu filho chegou na hora, meu irmão chegou, meu sobrinho e fora meus vizinhos que esteve com ele no momento. Na imagem é possível ver uma pessoa lavando o carro. Segundo a defesa, este seria Tiago. Em seguida, ele conversa com um homem. É um vizinho saindo com o filho. Procurado, ele concordou em dar um depoimento para tentar ajudar Tiago. Depois de 2 dias do acontecimento, meu tio me ligou perguntando se eu poderia falar com ele. Que o rapaz tinha sido preso injustamente e eu aparecia na filmagem conversando com ele no dia do acontecimento desse crime que ele foi acusado. Aí ele me pediu se eu poderia dar o meu depoimento. E essa imagem mostrava eu entrando, eu lavando o carro. E tinha um outro vizinho que estava no momento na rua, estava com o filho dele soltando pipa. Ele passa na imagem também e ele foi até em juízo e relatou que me viu tal hora lavando o carro. Mas como provar que a pessoa que aparece nas imagens é mesmo Tiago? A câmera mostra com uma certa nitidez o vizinho, que está mais perto da lente. Só que o carro e a casa estão bem distantes e a qualidade da imagem é muito ruim. O Ministério Público opinou o contrário, porque diz que a imagem não era muito nítida para que comprovasse ou não se era o Tiago. E o juiz acatou, dizendo que não tinha como fazer a imagem a perícia daquela imagem, porque identificasse realmente era Tiago. A defesa apresentou uma de rua, uma câmera, na verdade, particular, mas estava voltada para a rua, desse local onde o Tiago estaria no dia do crime. Mas a imagem é de péssima qualidade, não é possível nem mesmo identificar, você consegue ver vultos, um carro passando, e não existe, além de não se poder identificar ninguém, não existe segurança em atestar de que essa imagem é daquele dia e daquele local, porque não é uma imagem fornecida por um órgão público, não é da Secretaria de Estado, é simplesmente uma câmera que pode ser manipulada por qualquer um. As testemunhas, que são familiares e íntimas dos acusados, pelo nosso Código de Processo Penal, não prestam compromisso. Ou seja, podem mentir em favor do réu sem sofrer punição. E os álibis de Rafael e Tiago, nesse sentido, eram fracos, valendo realmente menos. Mas, por outro lado, as 4 pessoas que reconheceram Tiago na delegacia também eram parentes ou íntimos entre si, e as outras testemunhas do assalto não compareceram para fazer o reconhecimento. Com esse quadro, já que faltou investigação mais aprofundada, restava aguardar o julgamento, onde ficaria estabelecida a convicção do juiz do caso. Só ele poderia mudar o rumo dessa triste história, caso encontrasse inconsistências ou falhas no processo. Durante a fase de inquérito policial, essas imagens não foram juntadas.
Essas imagens foram juntadas já em fase de processo criminal. Quanto ao Tiago, ele foi reconhecido pelas testemunhas, na época dos fatos, porque, segundo eles declararam, ele teria tirado de sobre a cabeça o capuz do casaco que ele usava. O rosto dele ficou bem ostensivo. Tanto que ele foi reconhecido posteriormente na rede social do Rafael. Ele estava comigo e eu não posso fazer nada. Nada para tirar ele de lá. Só basta a justiça. E ele tá lá pagando por uma coisa que ele não fez. Ele não fez. Ele é inocente. Eu não sei o porquê a palavra das 4 testemunhas que diz que viu ele no assalto vale mais do que a minha. As novas imagens que ajudariam a inocentar Tiago, provando que ele estaria com a namorada no momento do assalto, não são aceitas pela justiça. Com tudo isso, Rafael e Tiago ficam presos até o dia do julgamento. E quando chega o grande dia, veja só o que acontece. 2 anos dentro da prisão. Apesar de tudo, Rafael e Tiago ainda acreditam que podem ser inocentados. E seguem esperançosos no dia de encarar o tribunal. O julgamento dura horas, mas as argumentações da defesa não são aceitas. Tiago e Rafael são condenados a 10 anos de prisão. Tiago e Rafael foram condenados a 10 anos de reclusão. A nosso sentir, não é uma pena correta para esse delito. Não se está falando aqui de um crime, de um assalto trivial, de um roubo trivial, mas ele aconteceu dentro de uma empresa, várias pessoas foram subjugadas, ele contou com planejamento, porque haviam aquelas informações todas fornecidas por uma pessoa de dentro da empresa, e além disso, o prejuízo para a empresa foi bem grande. Então, esse conjunto todo torna a conduta criminosa mais grave e faz com que o juiz exacerbe a pena. Os acusados não sabem mais o que fazer. Quando a minha condenação saiu, eu pensei que eu fosse ficar doido, porque eu já estava ali dentro há 2 anos e eu achava que com perícia, com essas coisas, aquilo ali ia resolver, e de repente vi uma sentença de 10 anos, que é uma pena máxima para um roubo. Você ser sentenciado por uma coisa que você não fez, dá mais de 10 anos. Qual critério foi tomado? Qual foi o argumento? Entendeu? Porque bons antecedentes, trabalhador, entendeu? Residência fixa, aquela coisa toda, tudo ao meu benefício, tudo ao meu favor. Mesmo que eu tivesse cometido um delito, eu acho que eu não poderia levar uma sentença de 10 anos, porque eu sou réu primário. Eu deixei de acreditar na justiça, porque eles correram atrás de tantas coisas e no final simplesmente não olharam nada. Novos advogados são contratados. E depois de analisar todo o processo, surgem novas hipóteses sobre o assalto. Eu acredito que alguma coisa obscura esteja nesse suposto assalto. Na minha opinião, esse assalto nem ocorreu, tanto pela circunstância, pela forma. O juiz despreza tanto os depoimentos das supostas vítimas e tantas coisas estranhas, mas ele só leva em conta as suposições das acusações do Ministério Público. Então, eu acredito que esse caso ainda não vai acabar. A nova defesa reforça as perguntas que não foram respondidas durante a investigação. O dono da empresa pediu que o pagamento fosse feito 2 dias antes. Ele avisou somente a secretária, que é a Michele, que é uma das testemunhas. Segundo, após o assalto, ele foi informar a polícia, fazer um boletim de ocorrência no dia 25. Somente 2 dias após o roubo, o que chama muito a atenção. Normalmente as pessoas não levam nem 10 minutos para realizar um boletim de ocorrência, ainda mais dessa magnitude. E R$70 mil, né? Não é um valor pequeno. E ele sequer comprovou a existência desse valor. Ele forneceu somente as câmeras de uma, e ele tinha 15 câmeras na empresa. Vejam a importância de provas técnicas para amparar uma acusação e como a falta delas pode gerar dúvidas e incertezas.
Existe no Brasil um preconceito contra peritos contratados pela defesa, como se a opinião técnica deles e sua reputação estivessem à venda. Não estão. Um perito contratado levanta provas esquecidas muitas vezes pela polícia, como também verifica o método utilizado pelos peritos do Estado. A perícia contratada faz esse trabalho para a defesa, que só utiliza os resultados se lhe for conveniente. Nunca um perito sério vai produzir prova falsa em favor do cliente, porque isso destruiria sua credibilidade e carreira, uma vez que tudo pode ser verificado e confrontado cientificamente. Para reduzir a possibilidade de erros que possam prejudicar inocentes, é preciso, de uma vez por todas, entender que a prova pericial não tem lado, não tem opinião. Ela é imparcial e justa. 11h27 no horário de Brasília. Estamos aqui ao vivo justamente para que você possa participar conosco. Os advogados de Rafael e Tiago recorrem da sentença. Não aceitam a condenação dos dois rapazes, que se dizem inocentes desde o início. Mas será que ainda existe uma saída para o caso do Rafael e do Tiago? A família naquela altura começava a perder a esperança. Rafael e Tiago continuam presos. E o caso vai para a segunda instância. O caso, quando chega ao meu escritório, já chega com a condenação do Tiago. Então, o que nós pudemos fazer foi muito pouco. Por quê? Porque em segundo grau, nós não podemos produzir provas. Eu poderia produzir a prova de se esse dinheiro existia efetivamente, como é que esse dinheiro chegou à empresa, quem são as testemunhas, se por acaso eles têm algum interesse que esse dinheiro desaparecesse. Os desembargadores decidem suspender o julgamento em segunda instância. Solicitam novas investigações e uma perícia oficial. Tiago e Rafael ganham a liberdade provisória. E todos os meses devem comparecer para assinar um termo comprovando que estão à disposição da justiça. Quando eu saí foi uma coisa maravilhosa, porque você volta para casa, você dorme numa cama de verdade, você come uma boa comida, você está ali com a sua família, você volta à sua vida. Só que com o tempo isso vai passando, você vê que isso te prejudicou. Mesmo você saindo dali, hoje eu tenho medo de ser parado numa blitz da polícia militar na rua, a pessoa puxar ali e achar que eu sou um criminoso. Estão livres, não totalmente. Quando esse processo terminar, nós vamos entrar, sim, com um processo de reparação pela perda que ele teve. Agora, imaginem qual é a reparação possível para um rapaz na faixa dos 20 anos passar 2 anos preso dentro do sistema prisional do estado do Rio de Janeiro, que tem condições absolutamente precárias. Pois bem, Rafael e Tiago estão livres, mas é uma liberdade provisória. E o caso não está esclarecido, muito pelo contrário. O que se tem são muitas dúvidas, ainda mais dúvidas. As imagens de câmeras de segurança da empresa deram margem a muitos questionamentos, como a gente pôde ver ao longo desta noite, mas ainda tem muito mais pela frente. O reconhecimento do Tiago também gerou uma série de perguntas, tanto que os desembargadores pedem novas investigações. Acompanhem comigo em nome da Justiça. Para alguns especialistas, Rafael e Tiago podem ter sido vítimas das chamadas memórias falsas. No caso do Tiago, salta aos olhos, o fato de que 3 das 4 testemunhas que serviram de base para essa hipótese acusatória terem indicado as mesmas características na mesma ordem. As testemunhas, elas foram sugeridas por uma foto de rede social. E é importante, então, que de uma vez por todas a gente elimine essas incongruências, essas fontes de falsas memórias do nosso procedimento de reconhecimento pessoal. Para o Ministério Público não existe dúvida. Eles são os culpados. Eu ouvi alguém dizendo
enfim, na família, ele não pode estar ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu não tenho a menor dúvida, ele não estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele estava dentro da empresa cometendo crime, o Thiago, e o outro indivíduo. Lamento muito que o outro indivíduo não tenha sido identificado. Não é nada incomum o tribunal reformar sentenças, absolver quem foi condenado ou condenar quem foi absolvido. E eu espero que seja feita justiça, que o tribunal os condene e mantenha a sentença de primeiro grau. As decisões judiciais são passíveis de reforma, até mesmo porque os juízes têm entendimentos diferentes. Isso faz parte da democracia. Daí a necessidade também do juiz sempre lembrar dessa possibilidade, da possibilidade de sua decisão ser reformada. De modo que se ele decreta a prisão de uma determinada pessoa, ele tem que lembrar que essa prisão pode ser modificada, pode ser revogada, e o dano causado ao ser humano submetido a uma custódia é um dano de difícil reparação. Afinal de contas, ficar numa cadeia do Brasil é algo monstruoso. No meu futuro, eu espero que a justiça seja feita do jeito que já está sendo. Eu espero que essas pessoas paguem por isso. E elas vão pagar. A minha vida, ela foi prejudicada. Quando eu saí de lá, foi uma maravilha. Mas conforme vai passando o tempo, você vê que aquilo ali, você sai de lá, mas aquilo não sai de você mais. E essa cruz eu estou sentindo na pele, porque eu carrego ela todos os dias. No Brasil, primeiro se condena, se cumpre a pena, para depois ver se é inocente ou se é culpado. O processo nem acabou ainda. É um exagero do chamada prisão preventiva. Se o Rafael Vieira ou o Thiago Braga Brum agora for decidido que os dois são inocentes, mas os dois já cumpriram a pena. A cultura da prova científica tem que se desenvolver no Brasil. Não só entre as pessoas comuns, mas entre juízes, promotores e advogados. É só valorizando a ciência que daremos um basta no achismo, nos reconhecimentos falhos das testemunhas, nas poucas e frágeis provas requeridas pelo nosso sistema penal para que se condene uma pessoa e se marque a sua vida para sempre. Mesmo que as instâncias superiores frequentemente modifiquem sentenças mal fundamentadas, não há como remover as feridas psicológicas que uma possível injustiça deixa no ser humano. O indúbio pro réu deve ser sagrado e o caso de Rafael e Thiago é recheado de dúvidas. Será que a polícia e a justiça não teriam sido precipitadas ao não investigar cada uma dessas dúvidas devidamente? Se isso realmente ocorreu, é preocupante porque investigar as dúvidas é uma questão de justiça. Rafael e Thiago recorreram da sentença que os condenou e uma nova decisão da Justiça saiu em fevereiro deste ano. Quase 6 anos depois do assalto, como estão Thiago e Rafael? É uma vida de uma pessoa, sabe? Não é só o tempo que eu passei. O tempo que eu passei eu não recupero mais, mas é minha vida pela frente. 11h34 pelo horário de Brasília. Vamos saber mais daqui a pouco, em nome da Justiça.